Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para mais um quadro do nosso Chama Acesa, o nosso quadro de perguntas e respostas de Kingdom, que vocês mandam as suas perguntas toda quinta-feira. Toda quinta-feira, 4 horas da tarde, sai uma arte lá na aba de comunidade para vocês mandarem as suas perguntas. Então, viu a sua arte, viu uma arte aí do Chama Acesa aparecendo na timeline, ou foi lá na aba oficial aqui do Geek Brasil, lá na aba da comunidade, viu a arte lá? Corre para mandar o comentário, você tem basicamente 2 dias para mandar a sua pergunta, a sua teoria, pra gente responder aqui no Chama Acesa. A gente volta aqui para falar mais sobre essas perguntas de Kingdom depois da vinheta. Seguimos aqui com o nosso Vitor Silva, questionando o seguinte: quem de Wei você gostaria que lutasse contra quem de Kim? E como você acha que será a campanha contra esse reino? Cara, eu fui dar uma olhada, uma relembrada aqui, e Wei... tá todo mundo morto, cara. Tá todo mundo morto. Ó, eu vou abrir aqui a wiki de Wei pra vocês verem, né? Caraca, mano, tá todo mundo morto. Você vai observar o exército, acho que é aqui, Wei militar de Kingdom. Aí você tem aqui, ó, Gokei, morto. Urshi, morto. Rei-Oh, morto. Morta, né? Tai-Roji, morto. Shou-Sen, morto. Batou, morto. Aí você tem aqui o Gaimou, que a gente vai falar daqui a pouco, também Go-Homei. Urempa foi exilado ali pra Shu, né? Cara, não sei por que ele foi... Tipo, é ego, né? Claro que eu sei que foi por causa de ego, mas acabou ali sendo levado. Aí nós temos aqui Urambihaku, que... o Jun-Ei também... tem uma galerinha aqui que, tipo, tem um pessoal mó cara de handle. Aí você tem o Bakai morto, Gyugen morto. Você tem aqui também o Gagyu, o morto. A Rinko, que foi morta pelo Shin. Tem o Genpo, que foi morto pelo Kanki. Aí você tem uma galera aqui morta. E aí depois você tem um outro pessoal. Então talvez... Aí você tem uma galera também aqui que morreu e tudo mais. Então, provavelmente esse combate contra o Wei, o Hara deve vir ali com a mesma temática do Shiba Show, né? A forma como o Shiba Show, ele veio, surgiu ali meio que do nada, uma estratégia, criado uma estratégia ali pra fortalecer. Porque, cara, se for só o Go-Homei e o Gaimon, vai dar ali um combate bem legal, mas não é o suficiente pra parar Kim. Não é suficiente pra parar Kim, principalmente depois de anexar Han, né? Principalmente ali depois de anexar Han. Agora, como eu acho que vai acontecer essa batalha, né? Provavelmente o Wei vai ali achar mais alguns generais perdidos ali pelo país, né? Alguns guerreiros perdidos pelo país que sejam poderosos. E, particularmente, eu gostaria que o Mountain lutasse ali contra o Go-Homei. Só que eu acho muito difícil isso acontecer, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer, a não ser, claro, que o Mountain ele vá ali juntamente com o Moba. A gente vai falar mais ou menos daqui a pouco sobre isso. Mas provavelmente vai ser o Shin, né? O Shin que deve enfrentar ali o Go-Homei na invasão de Wei. E o Gaimon provavelmente vai ficar nas mãos do Mobo, visto que ele é o único general que vai estar inteiro para esse combate, né? Porque o Tou provavelmente vai ficar em Han, né? O Tou provavelmente vai ficar em Han. O Kanki tá morto. O Ozen ainda não vai dar tempo para se recuperar ali, fazer toda a temática para um grande general. Uma coisa é o exército do Shin se reagrupar ali, se armar mediante ao que aconteceu em Zal. Outra coisa é um grande general ter ali um novo entrosamento com o seu exército, né? Então eu acho que o Ozen ainda vai demorar um pouco para voltar ali para combater. Então a Yoton eu acredito também que não seja ela que vai lutar contra o Gaimon, né? Eu acredito que não seja ela que vai ser colocada aqui. Então eu acho que vai sobrar pro Mobo. Então provavelmente, se tivermos ali um combate, seria Gaimon versus ali o exército do Mobo, e ao mesmo tempo o Go-Homei ou contra o Shin ou contra o Mountain. Mas como nós temos que ter o protagonismo ali nessa saga, provavelmente vai ser o Shin lutando contra o Go-Homei. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também comente os nossos conteúdos aqui de Kingdom. É importante seu comentário para ajudar no engajamento e a divulgar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Você também pode mandar aí o seu Seja Membro para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos do canal do Geek Brasil e também fortalecer com o Valeu. O Valeu já faz realmente com todos os nossos conteúdos sejam
pagos de uma forma muito precisa. Então, manda aí o seu Seja Membro e também o valeu para fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. O Guilherme Borba, ele traz um comentário assim bem intrigante. Considerando a necessidade de integrar as forças dos reinos conquistados em suas futuras campanhas, como você imagina que Kim lidará estrategicamente com os generais e tropas desses reinos, buscando um equilíbrio entre aproveitar sua experiência e garantir sua lealdade, para evitar potenciais rebeliões ou que usem os soldados como bucha de canhão? Olha, eu acho que você tá tendo um pensamento, Guilherme, mediante a Han. A forma como o Han está sendo trabalhado. E eu acho que dificilmente nós vamos ter uma região se rendendo de forma tão fácil assim, fácil, com muitas aspas, como o Han. Han não tem experiência em batalha. O Tou já deixou bem claro que os generais de Han não têm experiência em combate. Eles são teóricos absurdos, mas falta experiência. Então o Tou mesmo fala, olha, se você tivesse lutado, né, fala ali pro Hakuakan, tivesse lutado há 20 anos atrás, junto com os demais generais, hoje eles seriam um absurdo com a sua potência, com o seu potencial. Só que não é isso que ocorre. Então o Tou, ele tem realmente ali uma leitura sobre o campo de batalha de uma forma muito maior, muito melhor do que o Hakuakan. E é claro ali que a anexação de Han vai ser muito mais fácil do que os demais, as demais regiões que estão para vir aí em Kingdom. A questão é que eu acredito que os demais generais das outras regiões não vão se render assim de uma forma tão fácil. Eu acho que dificilmente qualquer outro general que a gente possa ver ou que já foi apresentado na obra até então vai se render e provavelmente deve rodar no campo de batalha, deve rodar ali nas batalhas, as guerras. Então dificilmente a gente vai ter esse balanceio entre esses generais ali de outras regiões e também de Kim. Então provavelmente vai ser algo ali que vai ficar apenas para Han, um conteúdo meio que quase exclusivo ali para Han. Um de poucos, ele traz a seguinte questão: com a conquista iminente de Han, qual reino será o próximo alvo? Zhao por antagonismo ou o sul de Wei, como deveria ser? Sinto que o Hara está se distanciando e se prolongando nas conquistas de Kim. Metade de Wei já deveria estar colapsando, porém me parece que ele quer não só romantizar, mas dar um tom épico para as conquistas dos territórios. O que você acha? Cara, ele tá mais que certo. É uma história. Se a gente quiser, não tô sendo grosso, tá? Mas se a gente quiser ler o como aconteceu, a gente vai no chat GPT ou vai numa wiki aí da vida e procura como Kim conquistou tal região. Vai estar lá a narrativa da forma como foi. É claro que é uma romantização do que rolou. Você não vai ali acompanhar algo que acontece em fatos reais e você vai observar que normalmente, tipo, talvez isso aqui não tenha sido tão legal, né? Por exemplo, Coração Valente, o filme, que marcou ali, né, o Mel Gibson na atuação e tudo mais, gerou toda uma forma de Oscar, movimentações e tal. Cara, metade ou boa parte do filme não aconteceu na verdade. Não acontece ali na realidade. Então a romantização, ela é precisa para mexer com o leitor, para mexer com o telespectador. E nós estamos falando de conquistas de regiões. Então, quando você vai narrar isso, tem que ser algo épico. Não é só simplesmente uma terça-feira, uma segunda-feira. Não é um dia, uma ida comum ao dia do trabalho. Não, é uma conquista de uma região. Então é claro que vai ser algo épico. Quando você observa lá o dia D, o dia da maneira que os países se reuniram para acabar com a Alemanha, parece que foi realmente assim, nossa, que coisa épica e tal, mas não foi, cara, tipo, não foi tudo isso. A parada é que tem uma organização, existe um negócio, eles chegam na Alemanha, a Alemanha já tá praticamente rendida. Só que o que os filmes falam, o que os filmes realmente narram como se fosse toda uma resistência, que eles lutaram e tudo mais, porque a romantização nos conquista. É assim que nós somos, assim como os seres humanos são. Aí se for simplesmente colocar o narrador falando assim, e aí Kim conquistou metade do Wei e depois de 2 meses Wei colapsou e aí tudo foi conquistado. Não tem graça nenhuma, né? Aí a gente lê pela Wikipédia, lê aí por algum livro da vida, acaba acompanhando pelo chat GPT, mas o Hara tá na razão de continuar dessa forma, né? Espero que pelo menos ele chegue ali por um bom tempo com muita distância em relação a este mangá ainda.
Agora vamos aqui à lista do Abel Vera. Personagens que entram no combate. A lista de duelos hipotéticos, todos à moda antiga, o bom e velho 1 contra 1. Condições, todo mundo conhece todo mundo. Ah, você assistiu o vídeo passado, né? Você assistiu o vídeo passado aqui da discussão do Shiba Show contra o Mobo. Condições, todo mundo conhece todo mundo. Vamos lá. O Kamen versus Zenou. Cara, não tem comparação, né? Tipo, o Kamen foi colocado pra lutar contra o Mobo. O Zenou era apenas mais um subordinado ali do Kank. LP, mas a gente tá falando de força, comparação e poder e tal. Cara, a gente tem que também observar a narrativa da história, né? O tipo de personagem que é colocado contra um e contra outro. Então, cara, aqui pra mim, Kamen. Facilmente ali o Kamen, mediante ao que ele acabou ocasionando no Mobo e a forma também ali como o Zenou acabou caindo no campo de batalha. Aqui nós temos o Mobo versus o Rempa. E aí eu vou colocar indagações pra vocês aqui. Se for o Rempa atual contra o Mobo atual, dá Mobo. Pra mim dá Mobo com toda certeza. Agora, se for o Rempa no auge e for o Mobo agora no auge, eu não sei responder. Eu não sei responder, sinceramente eu não sei responder. Eu vou deixar essa pra vocês aí nos comentários, né? Porque o Rempa realmente é um cara absurdo. E por ele estar vivo, depois de vários combates contra generais absurdos da época de Qin e também das outras regiões, o cara é sinistro. Mas é claro, né? A idade contra o Mobo hoje no auge e o Rempa, por mais que ele seja um velho parrudo e tudo mais, não dá, né? Não dá. Uma hora ou outra a estamina vai pro zaralho. Então eu fico com o Mobo se for os dois atualmente aqui no combate. Agora vocês me pegaram, hein? Agora, Abel, você me pegou porque Shiba Show versus ali o Houken tem uma pegada de que se nós estamos acompanhando o Shiba Show somente agora, isso quer dizer que o nível dos personagens estão acima, estão bem acima. Só que o Houken, né, o Houken, ele é um personagem, acho que é o Houken, né, que é a pronúncia do nome dele. O Houken é um personagem fora da curva já no começo de Kingdom. Então é difícil mensurar qual que seria o nível atual aqui do Houken. Mas cara, eu vou sendo bem sincero com vocês. Como todo mundo sabe o que tá acontecendo, todo mundo sabe ali o que tá rolando. Se for por aquilo que a gente acompanhou na obra, na história e tudo mais, cara, Houken, né? Não tem muito o que questionar, não tem muito o que conversar aqui não. Agora vai depender do que o Shiba Show vai fazer nos próximos duelos, nos próximos confrontos. Então, pra mim seria Kamen, o Mobo e também ali o Houken, pelo menos na minha visão como leitor de Kingdom. E vocês, qual seria aí o vencedor de cada duelo? Mande aí nos comentários. O Guilherme Borba traz aqui um TCC para comentar ali a seguinte questão. Com a unificação dos reinos por Qin e a consequente fusão dos seus exércitos, surge ali a questão do futuro título dos 6 grandes generais. Dada a tradição de ser um título associado a generais nascidos em Qin, você acredita que essa exclusividade será mantida ou, seguindo a trajetória de ascensão por mérito que vemos em personagens como Shin e considerando que Yoton-A, apesar de não ser de Qin, recebeu o título de grande general, poderemos ver generais de outros reinos sendo reconhecidos com um título semelhante, talvez evoluindo para algo como generais dos Estados Unificados ou pilares da unificação? É um bom nome, hein? Pilares da Unificação é um bom nome e eu concordo. Mas como eu disse já na sua primeira pergunta, ô Borba, eu acredito que praticamente quase nenhum general que não seja de Qin vai chegar lá. O máximo que eu acredito que possa rolar é o Hakuakan, né? Porque tudo leva a crer que ele não vai morrer nessa guerra, nessa batalha, né? Pelo menos não vai morrer. Tô torcendo pra ele não morrer e se juntar ali às forças do exército de Qin. Mas os demais generais, pelo que a gente viu até agora, pelo que foi apresentado até então, eu acho que nenhum deles de outras regiões vai se juntar ali a Qin, né? Eles preferem morrer na batalha, morrer em combate, do que ajudar Qin a realmente conquistar outras nações.
E o Michael Douglas traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Você acha que os generais da geração do Shin conseguem dar algum trabalho para ele, para o On-Hon ou para o Mountain? Não vejo, por exemplo, aqueles dois de Shu sendo um perigo real para eles. E você está certo, meu amigo, você está certo. Porque eu também não vejo ali uma progressão em relação à forma como tantos os generais de qualquer outra região têm ali de forma trazer uma aura absurda como os três, né? Tanto o Mountain, o Shin e também o On-Hon. E eu acredito até mesmo que é por isso que o Heisei vai conseguir conquistar a China, porque a gente pode observar as idades dos generais, né? A gente tem, falando aqui sobre o Gaimon, falou também ali sobre o Go-Homei. O Go-Homei tem 30 e poucos anos, né? Tem, pelo menos o que estima-se que ele tenha 30 e poucos anos, mas a maioria dos exércitos, ou a maioria das regiões, não conseguiram renovar ali a sua frota, né? Não conseguiu renovar os seus generais de forma tão precisa como era no passado. E tanto ali Qin parece ter uma capacidade evolutiva muito mais rápida do que os demais países, as demais regiões. Porque por mais ali que o Shin, o Mountain e o On-Hon, eles não estejam ainda no nível dos 6 grandes generais, né? Dos 5, agora 4, né? Porque o Kank já rodou. O fato é que os 3 têm potencial para chegar lá, mas a gente não consegue ver ali, por exemplo, outros generais ou outros soldados que, sei lá, em Wei estejam dispostos a estarem no lugar do Gaimon, por exemplo, se ele rodar na batalha, ou no Go-Homei, né, no lugar do Go-Homei. A gente não vê isso, não tem essa perspectiva. Agora, dá um exemplo aqui, tá? Dá um exemplo. Se o Mountain cair, você tem o Aizen, né? Você tem o Aizen ali. Se o Shin cair, você tem a Kyokai. Se o On-Hon cair, você tem ali o Akakin. É claro que eles ainda não estão nos níveis do Mountain, do Shin e também do On-Hon, mas são personagens que estão sendo formados ali como uma base já como uma geração anterior, sabe? Tipo uma geração ou quase uma geração colada na geração do Shin, porque a Kyokai é da mesma geração, o Aizen também é da mesma geração e também ali o Akakin também é da mesma geração, mas eles estão em níveis abaixo. Então se um dos 3 roda, os outros 3 podem subir de forma quase como igual, né? De forma quase igual ali na questão evolutiva. É claro que vai ter que ralar muito para chegar no mesmo nível, mas para observar como as demais regiões estão em defasagem. Então eu acredito até mesmo isso, que essa força e essa capacidade de formar, ou até mesmo algo que eu tava até observando, essa união de fatores que aconteceu tudo no mesmo período. Ou seja, você tem um cara como o Mountain, que é um estrategista absurdo, você tem um cara como o Shin, que lê o campo de batalha de forma absurda, e você tem ali o On-Hon, que também consegue ler ali o campo de batalha e ser um estrategista absurdo ao mesmo tempo. É quase como se fosse uma mescla ali do Mountain e também do Shin. Os 3 personagens surgiram ao mesmo tempo na história para meio que, tipo assim, completar os demais generais, os grandes generais que estão realmente liderando os ataques e os frontes do campo de batalha. Então eu acredito, meus amigos, que é por causa disso que o Heisei consegue ou vai conseguir unir a China, porque quanto ali as demais regiões estão tendo dificuldades de formar novos generais, formar ali novos líderes das suas forças, Qin tá vindo com tudo, atropelando geral, principalmente formando essa galera. Então é algo interessante de se observar, e talvez o Hara vai realmente replicar nesse sentido para justificar porque que Heisei e Shin foram tão capazes assim para unir a China, unir todos esses territórios em uma única bandeira.